currículo de 3 páginas que tinha, eu mudei o currículo RIC 5 vezes. Caramba, Edu. E nessas 5 vezes eu fiquei tentando e não conseguia nada. Já vinha aquelas preocupações, será que eu vou conseguir voltar ao mercado de trabalho? Né? Porque eu já tenho 48 anos, vou fazer 49 agora em 2025, e a gente sabe que há essa questão ainda, né? No mercado de dar preferência àqueles que estão com uma idade um pouco menor. Mas aí eu entrei no PRH e eu vi que esse pensamento que eu estava é totalmente diferente do que o PRH ensina, né? Que pelo contrário, quanto mais experiência, melhor. O que foi que aconteceu para você ser bloqueado no LinkedIn? Foi uma vez só ou foi mais de uma vez? Foram 2 vezes, e que até hoje eu não consegui. O primeiro eu entendi. Então eu não sabia que eu tinha que ir aos poucos. Eu achei que eu poderia, igual o setor de cadastro que eu trabalhava, que eu poderia cadastrando de uma vez só todos os contatos. Então eu quis cadastrar mais de 100 contatos num dia só. Caramba, foi isso então. Tanto na primeira como na segunda vez, eu fiz um texto bem profissional para poder indicar o que aconteceu, mas também agradecer por todo o apoio, por toda a gentileza, o que eles pudessem fazer por mim. Coloquei que eu estava em fase de candidatura, eu estava aguardando contato de gestores para entrevista. Foi bem assim como você ensina. Então eu contei as minhas histórias cruciais do momento para o LinkedIn. Eu acredito que isso fez uma diferença ao ponto de eles até colocarem recursos no meu acesso que antes no primeiro eu não tinha. Eu acredito que foi por causa das minhas histórias. Essa empresa que me chamou 3 vezes, a primeira que eu me inscrevi foi na Gump. Eu venci. Foi na Gump? Foi na Gump. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Edu? Tudo, Henrique. Prazer estar aqui com você. Que bom que deu certo, né? Às vezes a gente já estava tentando há um tempo fazer essa conversa, ainda não tinha dado certo, mas agora deu e é super compreensível por conta do trabalho. Que bom que não deu certo porque você já estava trabalhando. É verdade. Agora, Edu, para a gente poder começar esse bate-papo, você conseguiu um emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Sim, Henrique, em 50 dias. Eita, eu poderia até conseguir menos, né, devido ao PRH ser bem estratégico, mas eu fiquei com o LinkedIn bloqueado 2 vezes, isso me atrapalhou muito. E aí, vamos conversar sobre isso, Edu, porque eu acho que essa entrevista vai ser muito bom para outras pessoas. Tiveram pessoas que já tiveram o LinkedIn bloqueado também, então pegar a sua experiência como um dedicado especialista vai ser muito bacana. Mas eu queria, antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo de como que isso aconteceu e tal, saber em qual área que você conseguiu o seu emprego. Eu consegui na área de credenciamento. Eu sou analista de credenciamento de rede na operadora de saúde. Era uma área que eu queria muito, né? Até nas nossas mentorias, nossas imersões, eu comentava que eu já venho de uma operadora de saúde há 12 anos que eu trabalhei lá, e eu queria dar continuidade a esse tipo de trabalho, porque eu me identifiquei bastante, e a minha luta era conseguir a vaga ideal nesta área, e eu consegui, graças a Deus. Que coisa boa. E você já estava tentando há quanto tempo, você falou aí dessa luta? Antes de me conhecer, né? Eu saí em agosto de 2024, então já tinha um bom tempo, né? Já praticamente 2 meses, quebrando a cabeça, porque são praticamente 12 anos, até mesmo um pouco mais, né? Vamos dizer assim, sem fazer nenhuma entrevista, porque há 12 anos atrás, antes dessa empresa, eu fui por uma indicação, então as coisas correram bem mais tranquilas, eu passei por uma entrevista que foi mais uma conversa, não precisei fazer todos esses trâmites de entrevista, desde a parte da seleção, currículo e tudo mais. Então, foi tudo novo para mim, né? Porque eu já tenho mais de 24 anos no mercado e 24 anos atrás para agora, as mudanças são tremendas. Então, eu estava totalmente perdido antes de conhecer o PRH. Eu fiquei visitando os vídeos de YouTube e aí eu falei assim, isso aqui vai dar certo. Aí eu pegava toda a orientação, toda a estratégia, montava o currículo de 3 páginas que tinha, e aí eu falei assim, quando eu assistia, aí o YouTube é assim, né? Quando você começa a assistir algo, ele vai o robozinho recomendando, né? Vai te convidando a assistir outros vídeos. Aí quando eu pensava que estava tudo pronto, aí eu vi que tudo que eu tinha feito eu achava que estava errado, aí eu mudava de novo. Eu mudei o currículo RIC 5 vezes. Caramba, Edu. E nessas 5 vezes eu fiquei tentando e não conseguia nada. Eu tentando sozinho, né? Cuspia palavras-chave, eu fazia toda a orientação, mas eu não via resultado nenhum.
E eu já estava ficando com a cabeça quente, porque já vinha aquelas preocupações, será que eu vou conseguir voltar ao mercado de trabalho? Né? Porque eu já tenho 48 anos, vou fazer 49 agora em 2025, e a gente sabe que há essa questão ainda, né? No mercado de dar preferência àqueles que estão com uma idade um pouco menor, mas aí eu entrei no PRH e eu vi que esse pensamento que eu estava totalmente diferente do que o PRH ensina, né? Que, pelo contrário, quanto mais experiência, melhor. Perfeito. Idade é uma história sua e princípio do PH. Sua história é seu maior diferencial. Então, a sua idade é um diferencial se você sabe utilizar ela nos processos seletivos, né? Foi muito bom. Nossa, eu não tenho nem palavras para agradecer o PRH. Que massa. Edu. E vem cá, então, você me conheceu pelo YouTube, foi? Foi o YouTube que indicou? Foi. Eu já estava perdendo as minhas esperanças, porque eu já estava praticamente em 5 mentorias diferentes, cada um falando uma coisa. Mentorias assim que eu falo de vídeos, né, de YouTube. E Caramba. cada um falava uma coisa diferente, e no final sempre dava aquela questão que se você quer aprender algo mais, ou deixar o seu currículo perfeito, então teria que aderir ao programa deles. E eu sempre fiquei um pouco com o pé atrás nessa questão por causa de fraude e tudo mais. E quando a gente está desempregado, gastar o pouco que a gente tem de recurso é meio complicado, porque as eventualidades acontecem, a gente não sabe quanto tempo vai voltar para o mercado de trabalho, e eu, como chefe de família, então tenho aquela preocupação, né? Tem as contas, eu sempre gostei de manter as minhas contas pagas em dia, então fiquei sempre com o pé atrás nisso. Mas quando apareceu o vídeo seu do YouTube, e eu vi que você estava dando orientações de LinkedIn de graça, eu pensei, epa, isso aí tá diferente. Porque o pessoal quer pagar para eu poder ter consultoria no LinkedIn, ele está dando de graça, aí eu falei assim, então agora eu vou parar tudo e vou ficar só nele. Eu cheguei a analisar seu LinkedIn de graça em alguma live? Não deu tempo, porque tinha muita gente na minha frente, era só acho que os 10 primeiros, né? Sim, Aí sim. eu. Mas eu fiquei maravilhado, porque eu já tinha mexido no meu LinkedIn inúmeras vezes, porque dessas 5 pessoas que eu estava me orientando, cada um pedia para colocar uma coisa diferente. E aí ficou E uma mistura só. um Frankenstein, né? Um LinkedIn Frankenstein. Totalmente, só faltava ir andando no meu LinkedIn com cada peça de cada um. Oi, Edu, e uma curiosidade, então, você chegou a participar desses eventos aí de 5 mentores, né? Normalmente a gente faz isso mesmo, de eventos gratuitos para depois fazer a oferta, Sim, depois fazer o sim. convite para participar da mentoria paga. E você viu algo de diferente, provavelmente no meu curso gratuito, daquelas 3 aulas que eu faço, do Emprego 51 Dias, para você poder investir. O que foi que eu fiz ou falei nas 3 aulas que fez você falar assim, opa, acho que faz sentido investir no PRH? Eu achei você muito direto ao assunto, porque nessas 5 mentorias eu via assim, muita enrolação para poder, montando, colocando gatilhos até, né, para poder a pessoa se prender a eles, dando Hoje aquele você gatilho, sabe sobre os gatilhos mentais. aquele gatilho de curiosidade, quer saber mais um pouco, telefone aqui ou entra ali. Mas quando eu vi você, apesar de ser assim, como é que eu posso explicar? Todos esses 5 tinham um cenário bem chamativo para poder atrair a atenção para o cenário, que foi o que eu notei diferença no seu. Você não se importa, embora seu cenário é bacaninha, mas você não se importa em colocar ele com televisão de cores atrás, com o telefone piscando, e aquela coisa, aquele convite assim para poder atrair os seus olhos. Eu vi isso diferente no seu. Eu achei assim mais seriedade e ao ponto no seu do que os outros que ficavam só na enrolação de cenário, placas de YouTube, televisão com telefone convidativo. Mas aí quando eu olhei você falando assim, agora eu vou ver o seu LinkedIn, eu falei assim, esse rapaz aí é diferente. Eu vou ficar nele aqui agora, eu não vou começar a ver mais ninguém não, porque tá dando nó na minha cabeça, tá me deixando aflito, ansioso. Vou ficar agora só nesse tal de PRH aí, que eu nem sabia que existia. Que legal, cara. E aí, quando eu fiz a oferta lá, a gente não precisa falar de valores, nem nada aqui, mas quando eu fiz a oferta na aula 3 para vocês entrarem no PRH, você entrou de primeira, esperou um pouco, como é que foi? Não, eu entrei assim meio estilo 007, né? Porque eu fiquei analisando tudo, aí eu entrei lá no Zoom, e eu falei assim, eu vou analisar o que ele vai falar aqui com cada um, fiquei pesquisando, eu falei assim, o que ele lá fora é aqui dentro também, então esse cara dá para confiar.
Que massa, Edu, que massa. Vou parcelar e aí depois as parcelas, quando eu conseguir meu salário, não vai nem doer no meu salário, né? Hoje as parcelas representam muito do seu salário? Acaba doendo para você? Não, vou pagar com tranquilidade, mas eu fiquei meio cabreiro, eu fiquei assim, com o cartão na mão, eu sempre gostei de pagar as minhas coisas, mas tenho certeza de que eu vou ter o serviço. Eu fiquei assim, será que se eu pagar e no meio do caminho vai parar, vou perder esse dinheiro que eu não posso nem gastar? Aí depois que eu escutei a sua sinceridade no Zoom, uma conversa amiga, né, bem simpática, não foi nada encenado aquilo que você passou ao vivo para dar orientações, pelo contrário, você se demonstrou mais amigo, mais empático com a situação de cada um, aí me ganhou. Que legal, Aí eu peguei que o legal. cartão e pensei, eu vou comprar um curso. Que coisa boa. E assim que você chegou no PRH, quais foram as suas primeiras impressões em relação ao curso? Você viu muita diferença do conteúdo gratuito para o conteúdo pago? Porque você já acompanhava a gente no gratuito, né, no YouTube. Eu acompanhei o finalzinho, acho que é da imersão de 51 dias, não é isso? Uhum, isso mesmo. Período que você faz todo aquele projeto estratégico para a pessoa se sentir à vontade de continuar, né? Mas, poxa, só o que você já passa ali já superou todas as 5 mentorias que eu estava seguindo no YouTube de forma gratuita. E eu fiquei assim, impressionado de ver, isso que me chamou a atenção. Mas quando eu comecei a pegar todo o conteúdo, são quase 200 aulas, eu vou ser sincero, Rick, ainda nem consegui terminar, porque as coisas aconteceram antes e eu ainda vou terminar, que eu gosto de fazer o curso até o final. Mas eu fiquei surpreso, porque assim, eu ficava de 8 da manhã até quase 10 da noite, tentando montar meu LinkedIn, tentando montar o meu currículo e me inscrever nas vagas. Eu não conseguia ter sucesso nenhum. Eu achava que eu não estava conseguindo fazer direito o que eles estavam falando, porque cada um falava uma coisa. Isso chega uma hora que dá um nó na sua cabeça. Então, eu pedi assim uma orientação, até em oração, né? Eu falei assim, Deus, me ajuda, me dá uma direção, me indica alguém que possa realmente me dar uma direção, sem precisar ficar indo para a direita e para a esquerda, mas seguir uma linha reta, e isso faz toda a diferença. Fez toda a diferença para mim, porque eu comecei assim, a conhecer mais quem é o Eduardo. Porque quando chega naquela parte de autoconhecimento, eu fiquei assim maravilhado de ver. Meu Deus, que curso é esse? Tá tirando fumaça da minha cabeça. Esse garotinho aqui, que é mais novo do que eu, tá fazendo eu refletir coisas aí de 48 anos. Foi isso mesmo que eu pensei. Eu falei assim, meu Deus, parece até que ele tá aqui do meu lado. E eu fiquei assim, nossa, quanta coisa. Eu não sei fazer isso não. Aí eu ficava lendo, relendo, aí depois eu voltava. Mas não é que o curso é difícil. Ele é bem didático, ele é bem simples. Mas a nossa mente, muitas das vezes, fica muito ansiosa pelo tempo que já se passou e por você não ter conseguido nada, e você já quer as coisas assim para ontem. E aí a necessidade, às vezes, grita mais alto do que você ter a paz para poder estudar. Mas quando eu respirei, procurei ficar calmo, tranquilo, porque agora eu estou na direção, eu fui seguindo passo a passo, aquilo foi me dando uma paz, uma tranquilidade. Foi difícil achar meus números, né? Eu tinha números, e muito. Só não sabia contar e nem identificar. Caramba, Edu, que legal. Hoje você acha que todo mundo tem números? Tem, com certeza. Temos números até... Eu fiquei assim, impressionado pelo seu método, porque assim, até as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho e são donas de casa e tudo mais, até elas, ou até eles, porque tem aquele também que é dono de casa, faz as suas tarefas, tem números. Sabe, números em tudo. Desde hoje você cozinhar, até você arrumar, até você fazer todas as suas tarefas diárias, você tem número. Você tem números diários, você tem números por horas, você tem números por semana, você tem números por mês, mas eu não sabia nada disso. Foi o PRH que me ensinou. E é por isso que a gente fala que tem que caçar os números, porque realmente, assim, a gente vive uma carreira, às vezes, desorientada, né? Muitas vezes, assim, a gente não tem orientação de um mentor de carreira para falar, anota esses números, isso aí pode servir para você um dia lá na frente, tal. A gente vai só trabalhando. Pois é. Nunca tive uma mentoria e faz toda uma diferença. Eu trabalho desde cedo, Rick, então
eu nem tinha muito essa questão de LinkedIn, ficar preso em LinkedIn. A minha questão era trabalhar, ganhar meu salário e pagar minhas contas. Isso sempre foi desde cedo, desde 11 anos de idade eu trabalho. Então, assim, montar um LinkedIn, eu achava que o LinkedIn era só para trabalho CLT, trabalho de carteira assinada. E eu vi que o PRH me fez lembrar de trabalhos que eu já executei anos atrás e que fizeram toda a diferença na parte das minhas entrevistas. Total. Sabe, o trabalho autônomo também que eu já tinha feito, eu ficava assim com certa vergonha de colocar no meu LinkedIn um espaço muito longo de carteira assinada de um emprego para o outro. E agora o meu LinkedIn está completo, desde quando eu comecei a minha jornada e até agora, atualmente. Eu falei assim, meu Deus, eu não sabia que eu tinha tanta experiência assim. Eu achava que era só da carteira assinada, o Rick me ensinou que até os trabalhos autônomos também são experiências e precisam estar lá para contar uma história. Nossa, eu descobri muita história que estavam enterradas. Que legal, Edu, que legal. E vem cá, aproveitando então que a gente está falando de LinkedIn, que você foi ajustando e arrumando toda a sua casa, o que foi que aconteceu para você ser bloqueado no LinkedIn? Foi uma vez só ou foi mais de uma vez? Foram 2 vezes, e que até hoje eu não consegui. O primeiro eu entendi, porque tem ali a comunidade do bem, que fica um ajudando o outro. Poxa, tremenda ali, ajuda muito. Nossa, até hoje eu olho lá a comunidade do bem, cada um ajudando o outro, sendo empático com a situação de cada um. E nesse momento que meu LinkedIn foi bloqueado, eu acredito que aquela lista que foi disponibilizada de alguns contatos e tudo para você se conectar, eu não sabia, como eu falei, eu não tinha hábito de mexer em LinkedIn, eu nem tinha LinkedIn direito, fui ter depois que eu saí da empresa. Eu já tive uma vez de curiosidade, mas eu achei meio monstruoso, assim, quando você não conhece, aí eu fui, cancelei, só fui ter depois que eu saí da empresa, agora em agosto do ano passado. Então, eu não sabia que eu tinha que ir aos poucos. Eu achei que eu poderia, igual o setor de cadastro que eu trabalhava, que eu poderia cadastrando de uma vez só todos os contatos. Então, eu quis cadastrar mais de 100 contatos num dia só. Eu fui bloqueado. Caramba, foi isso então. Então, a estratégia de conexão de... Mas você chegou a receber algum alerta do LinkedIn do tipo, cuidado, tá mudando muitas conexões? Não recebi nada. É isso que me chamou a atenção. Eu achei que eu estava indo de acordo. Eu comecei a me conectando, mandando convite, mas eu não recebi nenhuma mensagem, não. Aí fiquei assim, poxa, super chateado, porque eu vi que agora eu estava seguindo uma orientação, todo passo a passo do PRH, aí tinha aquela parte de recomendações, orientações de emissão, e aí eu fiquei assim, poxa, como é que eu vou participar agora? Eu fiquei bloqueado, eu fiquei super chateado, porque eu estava tão feliz com o programa, seguindo todos os módulos direitinho, você tirando minhas dúvidas, que eu também achei um grande diferencial, porque em algumas mentorias que eu estava participando, de forma gratuita, para você ter as suas dúvidas sanadas, você tinha que entrar no plano que eles estavam oferecendo, mas tinha uma quantidade de ajuda, e você não, ajudava a todo momento, era de manhã, era de tarde, era à noite, era só passar lá a mensagem que você respondia. Eu ficava até surpreso, que às vezes era 5 horas da manhã, tinha mensagem sendo respondida. Eu disse, esse menino não dorme, não? Mas agora que eu vou ser pai, agora eu acho que vai ser mais difícil. Agora, tá vindo aí a benção. Aí eu falei assim, gente, ele responde até 5 horas da manhã, é isso mesmo? E tá, quer dizer, eu nem preciso esperar 12 horas, 24 horas, 2 dias ou 3 dias. A resposta ela é praticamente imediata, no tempo que você pode, você já vai logo respondendo. Então, eu fiquei super chateado. Eu falei assim, poxa, eu não acredito. Estava dando tudo bem, tudo acontecendo direitinho, agora fiquei bloqueado. Aí foi aquela luta, eu não sabia como, porque tinha que entrar pelo aplicativo no celular, eu não conseguia. Aí no site eu preenchia tudo, eu não sei se é por causa do bloqueio, não deixava eu finalizar. Aí você se disponibilizou, a comunidade do bem se disponibilizaram a me ajudar. Eu falei assim, gente, o pessoal está longe, mas está todo mundo me ajudando, olha que benção. Aí eu falei assim, cada vez mais eu ficava assim, valeu a pena entrar no PRH, porque eu não estou sozinho. Cada um é de um lugar diferente, de uma região diferente, mas parece que todos estão aqui na minha casa, me dando conforto, me dando ajuda, e isso faz toda a diferença. Não tem como você sozinho resolver todas essas causas, principalmente quando acontece uma eventualidade como essa.
Porque até você foi pesquisar, você foi ver, me passou link de vídeos explicativos e tudo, mas aí eu entendi que só depois de 3 dias é que você consegue enviar o formulário. Os Bom 3 saber. primeiros dias você fica bloqueado mesmo, ao ponto de não conseguir nem pedir auxílio no suporte. Mas depois de 3 dias bem travado, aí no 4º dia você já consegue mandar o formulário. Aí eu consegui mandar. Aí, quando foi na semana seguinte, meu acesso foi liberado, eu entrei na imersão do Recomendei. Aí eu fiquei feliz agora. Aí correu tudo bem, mas quando você teve a mentoria comigo do LinkedIn, poxa, foi muito legal aquela mentoria, né? Gostei. De vez em quando eu assisto só para ficar rindo, porque foi muito extrovertida. Aí eu não tinha feito assim nada. Eu falei assim, poxa, agora, se antes eu estava tentando me conectar com mais de 10, 15 pessoas, eu vou me conectar agora a 3, devagarzinho, para poder não ter receio de bloqueio, porque eu quero terminar o curso do PRH e conseguir logo a minha vaga ideal. Aí, depois da mentoria do LinkedIn, as competências que eu precisava inserir, eu já estava cansado. Eu falei assim, bem, eu vou alterar só 2 aqui, amanhã de manhã eu faço com mais calma. Aí, quando eu acabei de alterar 2, eu só excluí 2 competências, que eu vi que não precisava estar no meu perfil, e incluí a que você indicou, porque fazia parte do meu cargo. Quando foi depois, minha página atualizou sozinha e estou bloqueado. Assim, de novo? Nossa. Como assim? Eu não me conectei com mais de 10 pessoas, foram 3 por dia. Eu dava até um intervalo, um dia sim, um dia não, que é para poder ficar bem, tranquilo. E eu só fiz alteração em 2 competências. Eu falei assim, meu Deus do céu, não acredito nisso, estou bloqueado pela 2ª vez. O negócio não está bom pro meu lado, não. Caramba, Edu, caramba. E aí também você esperou 3 dias, e aí no 4º dia mandou o formulário? Aí eu falei assim, agora eu não vou preocupar o PRH, não vou preocupar com o RIC, não vou trazer preocupação com ninguém, que eu já sei o passo que eu tenho que seguir. Esperei os 3 dias, no 4º dia eu enviei o formulário, quando foi na semana seguinte, eles liberaram, e agora liberaram de uma forma diferente. Tinha recursos que eu não tinha no meu perfil inicial, que eles aderiram, eles colocaram no meu perfil links para eu poder identificar quais eram as vagas remotas e tudo mais, ícones. Eu falei assim, gente, que bacana. Só depois que eu fui bloqueado pela 2ª vez que agora tenho acesso a tudo isso, e nunca mais fui bloqueado. E aí eu conseguia dar até assim, tipo, o prazo estava terminando, precisava logo conseguir a minha vaga. Aí eu conseguia mandar 10 conexões, não fui bloqueado. Aí no finalzinho, um pouco antes de eu conseguir a minha vaga, eu até assinei aquele prêmio no desconto, mas por questão de poder não ter restrição de eu mandar mensagem para um gestor. E até agora o meu LinkedIn todo dia me manda notificação, virou meu amigo agora. Caramba, Edu, que legal, que legal. Essa 2ª vez parece que pode ter sido algum teste do próprio LinkedIn, escolhendo alguns usuários para liberar algumas funções, já que foram liberadas funções para você. Só que, Rick, eu fiz uma coisa que eu procuro pesquisar muito. Eu fui no Reclame Aqui e eu vi que no dia que eu fui bloqueado da 1ª e da 2ª vez, foram várias pessoas de várias regiões que foram bloqueadas. Caramba. E muitas pessoas estavam assim, fazendo comentários não muito profissionais. Eu acredito que isso impacta. Tanto na 1ª como na 2ª vez, eu fiz um texto bem profissional para poder indicar o que aconteceu, mas também agradecer por todo apoio, por toda a gentileza, o que eles pudessem fazer por mim. Coloquei que eu estava em fase de candidatura, que eu estava aguardando contato de gestores para entrevista. Eu fui bem assim como você ensina. Você tem que ser aberto, sincero, não ser desleal, contar as suas histórias. Então, eu contei as minhas histórias cruciais do momento para o LinkedIn. Eu acredito que isso fez uma diferença ao ponto de eles até colocarem recursos no meu acesso que antes, no 1º, eu não tinha. Eu acredito que foi por causa das minhas histórias. E olha que maravilha também, um princípio do PRH, além da sua história ser seu maior diferencial, tem um princípio lá que a gente fala que é não gerar ódio. Não sei se você lembra desse princípio, né? Tipo, não ficar falando mal, tipo, no LinkedIn, em Reclame Aqui,
dentro das mentorias, grupo de WhatsApp, não gerar ódio. Tem muita gente que fica buscando emprego, que aí fica puta com a Glup, puta da vida com o LinkedIn, fica xingando o gestor, xingando a empresa e isso só atrasa. Só atrasa. Só atrasa. E por isso que a gente fala, somos uma comunidade do bem. É todo mundo com o mesmo objetivo de conseguir emprego. Quando uma pessoa for bloqueada, a gente vai, todo mundo fica rezando, torcendo para que dê certo, investigando. Eu não sei se você lembra qual a comemoração que foi quando o seu LinkedIn voltou. Parece até que era meu aniversário. Foi impressionante, assim, a galera falando. Parecia que você tinha conseguido emprego. Não, o pessoal não mandou só mensagem ali, não. Foi direto também na mensagem no LinkedIn. Foi direto. O pessoal parecia até que eu estava fazendo aniversário já, antecipado. Foi uma alegria só. Muito bom. Que legal. Então, assim, eu vejo que seguir as orientações do PRH, principalmente nessa parte de não gerar ódio, faz toda a diferença, porque eu procurei ser assim, não é ser só simpático, mas eu quis colocar a minha situação, mas também dando a entender que a ferramenta deles era essencial para eu conseguir a minha vaga ideal. Então, eu precisava dizer que o trabalho deles é um bom trabalho, que eu acredito que internamente eles vão conseguir resolver a minha situação, mas também colocar a minha história do momento e pedir. Falei que era a segunda vez que tinha sido bloqueado, contei que eu não estava fazendo nada de errado fora dos padrões e orientações do site, então que eu estaria à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida que possa acrescentar nesse texto. Então, eu procurei ser assim, bem aberto, bem sincero, como uma conversa de um cafezinho entre duas pessoas, para poder eles liberarem. E olha, liberou no dia seguinte. Liberou menos tempo do que no primeiro. Olha isso. São 5 a 6 dias para liberar. Eu fui liberado a segunda vez no quarto dia. Olha que maravilha. Que maravilha. Então fica aí a orientação de um dedicado especialista, caso tenha alguém passando por esse problema também, de não gerar ódio, falar sempre com integridade, contar a sua história e esperar um tempo também. Às vezes até esse tempo é bom de descanso. A gente está só trabalhando para melhorar o LinkedIn, trabalhando para melhorar o currículo e tal. E às vezes é bom dar uma pausa também, descansar, né? Que é uma frase que a gente fala no PRH também. Aproveite os dias bons, descanse nos dias ruins. Como essa frase fez toda a diferença na minha vida. Meu Deus. Porque tinha dia que eu estava assim, eu acho que hoje não está rolando. Não estou conseguindo ficar com a minha mente aberta, não estou conseguindo entender nada do que eu estou fazendo aqui. Tem dia que, pela angústia de você não estar conseguindo algo que você quer, isso cria uma certa ansiedade. Eu procuro, não sou uma pessoa assim de muita ansiedade, sempre procuro ter mais parte da razão mesmo e analisar os momentos que eu passo, mas quando se trata de desemprego, as coisas mudam muito e você fica muito sensível, né? Muito vulnerável. Parece que é um fantasma na sua cabeça de que você não serve mais, né? O fato de você... Sim. Porque assim, você está passando por um processo de luto, porque você perder o seu emprego é um processo de luto. E é um processo de adaptação. Você até cai a ficha de que você perdeu realmente seu emprego e agora você vai acordar e você não está se arrumando para trabalhar. 12 anos não são 12 dias, é uma vida. Então, é um luto, né? É uma perca, é como se você perdesse um ente querido que muito gostava e agora, até você se adaptar por essa fase, você vai levar um tempo. Não adianta você querer perder hoje e amanhã já querer fazer acontecer, que não vai dar certo. Você tem que se dar pelo menos 1 a 2 semanas para poder sua mente começar a refrigerar, porque senão você não vai conseguir. Então, foram 2 meses que eu fiquei tentando. E aquela angústia de você não estar conseguindo, cada um fala uma coisa. Eu falei assim, gente, eu estou achando que esse LinkedIn não presta, não. Eu estou perdendo o meu tempo. Eu acho que eu estou perdendo o tempo de ficar o dia todo aqui assistindo. Esses hackzinhos querendo que eu bote um monte de coisa no meu currículo para poder ser identificado, e um outro dizendo que eu tinha que cuspir palavra-chave, colocar lá no meu título inúmeros títulos para poder ser identificado, e deixar meu LinkedIn todo bagunçado, porque vai ficar um pouquinho de cada um. Mas quando vi você no gratuito, falando para a pessoa, não, deixa só 2 cargos, aí eu, opa, 2 cargos. Eu até acho melhor, porque fica muito poluído.
Eu falei assim, poxa, estou até arrumado, eu vou botar 2 cargos aqui. Eu fiquei assim, e pá, vou começar a fazer. Porque eu estava assim, um falava uma coisa boa, aí eu fazia. Outro falava uma coisa boa, aí eu fazia. Aí eu falei para minha esposa me ajudou muito, foi muito apoiadora nesse momento. Eu falei assim, a partir de hoje, eu não vou pegar a orientação de mais ninguém, agora eu vou pegar desse rapazinho que está aqui na TV. Eu estava falando você de rapazinho. Esse rapazinho aqui na TV, ele é sincero, simples, tranquilão, é esse aqui, está falando a minha língua, porque às vezes as pessoas falavam coisas que não tinha nada a ver. É esse aqui que eu vou começar agora a seguir. Aí você falava assim, você que não está sendo, o seu LinkedIn não está sendo analisado, vai arrumando aí. Aí eu já estava com o meu computador ligado e estava arrumando. 2 cargos agora. Aí 2 cargos. Bota a foto de fundo sorrindo. Aí eu arrumei uma foto lá, botei a foto sorrindo. Aí eu falei assim, agora tem a capa. Aí eu falei assim, a minha capa eu escolhi com todo carinho, né? Aí tu chega lá na live, essa capa é genérica, igualzinha a minha. Eu falei assim, caraca, a capa é essa capa todo mundo tem. Aí eu falei assim, a capa tá ruim. Aí tá bom, aí eu vou esperar. Aí mexe aqui, mexe ali, mexe aqui. Aí eu falei assim, não, agora é compromisso certo. Quando é que ele vai ter a próxima? Será que é só a última hoje? Eu falei assim, poxa, eu queria aprender mais. Aí quando você falou, amanhã, 11 horas ou meio-dia, vamos continuar. Eu estava lá meio-dia. Quando era 8 horas da noite, estava 8 horas da noite. Eu fui seguindo até o final. Aí quando você falou assim, eu vou dar capas de presente para quem ficar até o final. Epa, é agora. Agora eu vou ficar arrumado. Aí eu ganhei as capas, eu falei assim, poxa, capa bonitona. Eu falei assim, agora meu LinkedIn está arrumado, agora eu vou conseguir emprego. Aí eu falei assim, aí quando você passou todas aquelas informações e tudo, eu falei assim, eu cheguei à decisão de que sozinho eu não vou conseguir, não. Eu preciso dele até o final. Aí, mas eu estava um pouco receoso, Rick, porque assim, por mais que eu gostei das suas aulas, por mais que tudo foi muito bacana, eu fiquei com medo de fraude, porque eu tinha passado uma experiência anterior que não tinha nada a ver com o mercado assim de trabalho e tudo. Eu comprei uma mercadoria até distante da minha região, para ser entregue pela internet, e a mercadoria não foi entregue e eu levei quase 1 ano para resolver isso. E era algo Nossa. bem recente, faltava mais ou menos 4 meses antes. Então, isso me deixou com o pé atrás de estar aderindo a qualquer produto que tivesse que usar cartão, que o cartão te dá aquela forma de você, de repente, entrar em contato com a central, pedir para poder quebra de negociação comercial e tudo. E eu falei assim, poxa, eu queria participar, mas será que isso é fraude? Aí eu fiquei assim, eu vou entrar nesse Zoom aqui que ele falou. Se ele for o que ele for lá fora, se for bem sincero e tudo, e tá direitinho, eu falei assim, eu vou entrar nesse curso. Aí todo mundo, aí você tem mais alguém para falar alguma coisa? Aí eu fiquei só quieto, só esperando cada um falar. Aí eu vi você falando, vi todo mundo falando. Falei, gente, isso aqui é uma família. Tranquilo. Peguei meu cartão e entrei no PRH. E realmente foi uma família depois, né? É uma família. Não tem perigo de fraude, você ainda dá o tempo de garantia. E nem me preocupei com garantia, porque quando eu olhei o seu conteúdo, quase praticamente 200 módulos de orientações, eu falei assim, eu não encontrei isso em lugar nenhum. Isso aqui é único. É Perfeito. seu. Então, eu... Oi, Edu, Pode falar. Uma curiosidade, você falou que você viu várias mentorias, vários outros mentores, influenciadores, enfim. Eu acho que eu sou um dos poucos na internet que fala para esquecer do SSI do LinkedIn, que não precisa ficar postando no LinkedIn, que tem que focar no LinkedIn Recruiter. Você chegou a ouvir falar sobre isso, o SSI do LinkedIn? Várias vezes eu ficava fazendo publicações, eu não sabia se as minhas publicações estavam adequadas e tudo. Aí quando você falou que não precisava, eu, graças a Deus, que eu ficava mais ou menos meia hora tentando montar uma programação, uma mensagem, ver se estava seguindo as orientações deles, perde muita energia, perde muito tempo. O tempo que você fica perdendo energia para montar uma postagem é o tempo que você estava já entrando com uma conexão com o gestor, mandando uma mensagem para um time, analisando lá a equipe de pessoas que trabalham naquela empresa que você gostaria de se candidatar. E o PRH me ensinou a ser uma pessoa assim, não perca tempo, seja ágil. 80-20, né? Estratégia, segue a estratégia, se conhece primeiramente, porque, gente, essa aula, olha,
Ela foi assim, surreal. Só fumaça até da minha cabeça. Quando chega aquela parte que você diz que é para a gente listar todas aquelas questões que o curso orienta para As você objeções? autoconhecer, aí eu falei assim, nossa, eu não sei, eu não estou conseguindo fazer isso aqui não, gente, é muita coisa, parece até que ele é um professor carrasco aqui que está querendo que a gente lembre coisas lá do passado. Eu ficava falando com a minha esposa, eu não lembro isso não, gente, eu não sei, não, tá dando certo não, parece até que vai me botar no milho, meu Deus do céu. Acho que valeu a pena. Você Que foi massa. professor, você foi amigo, você foi assim uma pessoa companheira, todo nesse processo, nossa, surreal. Eu acho assim, o programa eu recomendo para qualquer pessoa que queira uma direção, porque eu estava totalmente desorientado. Caramba, Imagina, que legal. pessoa com mais de 24 anos no mercado, sem fazer entrevista, e agora na questão aí do robozinho, a parte toda tecnológica, inteligência artificial, e você tem que se adaptar agora aos sites de vagas, e a forma correta de... Antes, a minha época era entregar currículo lá no trabalho, e sei fazer entrevista pessoalmente, aquela coisa toda. Agora as entrevistas, eu participei de 8 entrevistas, né, nesse período aí, e essas 8 entrevistas foram todas online. Olha Eu isso, quero olha isso. diferente. Onde eu iria ter orientação para fazer uma entrevista online? Só no PRH. É. E vem cá, site de vaga, você tinha algum tipo de preconceito antes do PRH e conseguiu vencer algum site de vaga após PRH? Olha, para ser sincero, eu não tinha assim, preconceito porque eu não conhecia, né? Eu não conhecia, mas eu achei meio complexo, porque cada um falava uma coisa, e aí as mentorias que eu assistia antes da sua dizia, para você vencer a GAMP, você tem que cuspir de palavra-chave e colocar um monte de coisa lá. Aí eu fazia tudo isso, mas ninguém me chamava para entrevista. E aí o meu currículo de 3 páginas, quando eu fui ver, já tinha 10 páginas de tanta coisa que eles pediam para colocar. E aí quando você falou no programa do PRH que eu tinha que colocar o currículo de 10 páginas em uma página, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Esse cara é maluco. Eu falei isso. Eu estava tomando café, eu falei assim, não, o Rick tá doido, gente. O que é isso? Não existe, não. Currículo de uma página? Não, que isso? Onde é que eu vou colocar as minhas experiências? Aí que eu não vou ser chamado mesmo. Mas por quê? A minha visão é que para a pessoa ser chamada, ela teria que colocar tudo que tinha, tudo que era possível num currículo, e não é. O que faz a diferença no seu currículo são as suas histórias exatas para o cargo que você procura. E eu vi que fez toda a diferença, porque a vaga que eu consegui ideal do emprego atual que eu estou foi pelo currículo, a atratividade do currículo. Eu vou contar essa Olha história. só, olha que legal, o currículo de uma página, então. De uma página. E olha, foi assim muito legal, porque nessas 10 páginas, quando eu consegui colocar numa só, aí eu fiquei vendo na comunidade, cada um colocando, eu vi que a dificuldade não era só minha, acho que era de praticamente de todos, somente de pessoas muito experientes no mercado, que já têm muitas experiências, tinha pessoas com muitas páginas de currículo, e acho que a dificuldade foi geral. Mas é isso que chamou a atenção. Olha, cada dia que eu participava do PRH, eu ficava muito, muito feliz, porque eu falei assim, poxa, essa é a direção que eu precisava. Essa é a direção que eu estava necessitando. Não dá certo de você querer ficar na parte curiosa e assistindo inúmeros vídeos de manhã até a noite sem ter uma direção e uma linha reta para seguir. Dessa forma que eu fazia, quando eu achava que estava no caminho, já estava surgindo de inúmeros outros caminhos e eu não conseguia chegar no lugar certo. E o PRH é como se você estivesse entrando no ensino médio, desde o início, começando a ler, a escrever, a compreender, toda na parte da orientação do seu cargo. E é interessante porque o programa ele é independente da sua função, independente do seu cargo, independente da sua idade, independente do seu tempo, independente se você já iniciou ou não no mercado. E é isso que eu achei muito bacana. Né? Quando eu via você na imersão, assim, eu fui muito grosso, eu falei, tu foi. Então foi, então parece aqueles professor que vai colocar no milho de joelho. Mas eu pensei, mas aí é que tá. Esse negócio de ficar passando muita mão na cabeça ou colocando muita informação que não vai ajudar a pessoa, só está perdendo tempo. E é isso que me chamou a atenção. Você é claro, objetivo, direto, e no final, assim, se eu fui grosso, você me releva aí, porque a gente não pode perder tempo. Afinal, o tempo é precioso, tanto para você que está fazendo o programa, para as pessoas, porque você está ali para ajudar. E quanto tempo essas pessoas estão procurando emprego?
e mais de um ano, então não pode perder tempo. Pode perder tempo com historinhas que não vai levar a lugar nenhum. Tem que ser claro, o objetivo é isso. Você quer arriscar? Se você arriscar, você vai conseguir. Eu me arrisquei e não me arrependo de ter entrado no PRH e estou aqui fazendo a entrevista do candidato especialista. E se dedicou, né? Por isso que o nome é dedicado especialista, porque eu não fiz o seu currículo de uma página, eu não fiz o seu LinkedIn, eu não fiz sua entrevista e você conseguiu o seu emprego sozinho, entre aspas, né? Com a orientação do PRH, mas hoje, Edu, você entende por que eu falo sempre que eu não faço currículo de ninguém, não faço LinkedIn de ninguém? Entendo, porque no trabalho de autoconhecimento, eu pude ver até se aquilo que eu estava colocando no currículo estava certo ou errado. E eu achava que eu tinha que colocar todas as minhas experiências. E o mercado, ele muda. O mercado é constante mudança. Você muda, seus anos passam. Então, as suas experiências de muitos anos atrás não serão muito atrativas para o momento do mercado agora. E isso eu só fui entendendo no PRH. Eu achava que eu tinha que colocar todas as experiências, senão não seria bem visto. Ou então a pessoa acharia que, de repente, eu não serviria para o cargo, porque eu sou uma pessoa totalmente inexperiente. Mas não é a sua experiência de anos atrás, de 10 anos atrás, que vai trazer atenção para o gestor, para o coordenador, no que está acontecendo atualmente no mercado. Então, a sua vaga atual está mais próxima do que o mercado está vivendo. O que já passou a viver alguns meses atrás, um ano atrás. Então, contar as suas histórias, aí entra a estratégia, que se você não entrou no PRH, sinto muito, só entrando para entender. Aí começa a estratégia de você usar o que você teve no passado, como história, e poder acrescentar algo interessante na sua história atual e fazer um conjunto só de uma página. Total. E para quem tem muitos anos de experiência, acho que tem uma aula no PRH que é essencial de estar sempre revisando, se tiver algum aluno aqui assistindo, que é a aula da A Melhor História. Porque a gente precisa saber quais são as nossas melhores histórias para colocar no currículo de uma página, para contar nas entrevistas, para botar no Feras, no Rica, enfim, em todos os pontos que a gente fala do processo de entrevista. Tem que dominar isso. Por exemplo, hoje, você é o dedicado especialista número 105, Edu. Olha isso. Essa é a minha melhor história. Essa é a minha melhor história. A gente são mais de 100 dedicados especialistas já aqui, que a gente está gravando. Eu vou ficar falando de quando que eu implementei a GUP lá atrás, quando eu comecei a minha jornada como recrutador. Não vai fluir. Não faz sentido. Eu tenho que falar de o que é hoje para as pessoas me contratarem como mentor de carreira, mais de 100 dedicados especialistas. Eu duvido que esses outros mentores que você ouviu por aí tinham dedicado especialista. Não, e outro detalhe, eu, assim, vou até ser sincero com você. Eu recebi a convite ainda do YouTube para assistir mentoria de outras pessoas. O que eu decidi foi só seguir a sua orientação. Mas teve um dia, uma tarde, que eu quis assistir apenas por curiosidade o que estava sendo apresentado nessa nova mentoria que o YouTube ele me indicou. Aí eu vi, se você entrar no meu programa, foi o que ele falou, você vai ter 2 análises do seu LinkedIn e 3 conversas comigo. Isso é só para quem entrar no meu programa. Eu falei assim, gente, o Rick é todo dia, toda hora. É a hora que você quiser. Tem imersões de aula exclusiva para o LinkedIn. E tem a comunidade do bem, que um ajuda o outro. Como é que eu só vou ter 2 consultorias de LinkedIn? Então, depois dessas 2, se não deu certo, eu tenho que pagar de novo para poder ter 2 consultorias. E o PRH é o tempo que você ficar, é o tempo que você tem o Rick disponível para te ajudar. E isso faz toda a diferença. Que legal, cara. Que legal. Muito bom. Edu, para a gente finalizando aqui, até para não tomar muito tempo do seu sábado. Mas tô tranquilo, agora eu tô feliz, porque eu tô descansando de uma semana de trabalho. Olha que benção. Coisa boa. Mas me conte aí, Edu, até para a galera que tá, talvez até já esteja no PRH ou quem está fora do PRH, qual que você acha que foi um grande acerto na sua jornada para você ter conseguido emprego em 50 dias? Foi ajeitar o meu currículo. Porque, contando assim de forma bem breve, eu participei dessas entrevistas que eu comentei, só que tem que tomar muito cuidado, porque 2 entrevistas eu não cheguei a participar porque eu vi que era fraude. Uma, eu precisava realizar um curso, isso tudo correndo no final de semana, para segunda-feira eu estar levando os meus documentos xerox, né? Mas antes eu tinha que entregar os meus documentos, aderir ao curso,
para depois eu levar os originais. E aí eu gosto sempre de analisar aquilo que está sendo proposto. Então eu vi que aquilo era uma fraude. E isso foi de um site muito conhecido de vagas que eu recebi, o contato de um WhatsApp com o valor, a jornada de trabalho, como tudo direitinho. E eu falei assim, poxa, consegui um emprego, passei. Aí ela falou, você passou, passou na sua candidatura foi aprovada e tal. Eu falei assim, mas eu não passei por todos os processos, já achei estranho isso. Eu já fiquei com o pé atrás. E quando eu pesquisei o curso, era quase R$ 2.000 que eu tinha que pagar desse curso para poder estar apto a participar, né, da vaga, da função. Aí eu vi que isso era fraude, então tome muito cuidado, porque na ansiedade, se você clicar em link, pode de repente rastrear o seu telefone, tirar tudo que você tem, ou pouco que você tem, ou então você ser enganado, porque eu pesquisei, era em Botafogo, no Rio de Janeiro, o lugar é conhecido, o prédio é conhecido, mas essas pessoas de má fé, desleais, como o Rick fala, né? Eles usam prédios comerciais que até são conhecidos, que é para poder realmente confirmar que aquilo é válido. Então, analisa muito bem a proposta de emprego, de entrevista que você está recebendo, que isso pode ser uma fraude. E aí, eu tive outra entrevista de um lugar que era para trabalhar, bem próximo do meu bairro, mas quando eu fui verificar era fraude, porque esse bairro só tem lá em Rondônia, não é no Rio de Janeiro. E eu vi que também era uma fraude. Então, eu tive duas propostas de entrevista que eram fraude, mas no momento certo, com essa estratégia do Rick, eu consegui a minha vaga ideal. E foi assim. Chegou uma hora que eu já estava assim, Rick, querendo desistir, achando que nada que eu estava fazendo estava dando certo pelo tempo, pelas coisas, e essas fraudes acontecendo, eu falei assim, só estou recebendo propostas que não tem nada a ver. Aí eu assisti, vale muito a pena assistir, as entrevistas dos candidatos especialistas que já conseguiram. Isso dá um refrigério na sua mente, para que a sua mente possa estar aberta ao programa, porque inúmeras coisas vão acontecer para te desviar você do programa. E aí você achar que o programa do PRH não está dando certo. O que não está dando certo é a sua mente. A sua mente é que precisa de um tempo de refrigério. E aí eu assisti a entrevista do Cadu e eu me identifiquei muito com a entrevista dele. A gente já... E foi da sua turma, eu acho até, né? Foi ele recentemente, foi agora final do ano passado. E aí a gente também teve conversas pelo LinkedIn, pela comunidade do bem. E quando eu assisti a entrevista do candidato especialista Cadu, eu me identifiquei completamente, porque tudo que ele falou, uma boa parte, estava acontecendo comigo. Aí eu tomei uma atitude, eu falei assim, eu vou mudar a minha estratégia. Chega de mandar só mensagem sem o meu currículo em anexo. Quando eu coloquei a minha mensagem com o currículo em anexo do PRH, eu consegui a minha vaga na semana seguinte. Caramba, em 7 dias? Nossa! Foi assim, não, na mesma semana, perdão, nem foi na semana seguinte. Eu mandei numa segunda, eu acordei, eu assisti no final de semana a candidatura do Cadu. Aí, quando foi segunda-feira, eu falei assim, hoje vai ser diferente. Vou ter que fazer tudo diferente, porque além da estratégia do Rick, eu tenho que também ter a minha estratégia para ver o que mais se encaixa para o meu momento. E deu certo, Rick. Eu peguei, eu falei assim, agora eu vou ser mais ousado, eu vou pegar o meu currículo e vou já colocar em anexo junto à mensagem. E aí eu coloquei o meu currículo nessa empresa, e aí quando foi? Na segunda-feira eu mandei, na terça-feira eu recebi a mensagem que disse que gostaram muito do meu currículo, na quarta-feira eles marcaram uma entrevista, e na quarta-feira de manhã viram o meu LinkedIn, foi assim, segunda eu mandei, terça eu tive a resposta de que gostaram do meu currículo, se eu gostaria de participar de uma entrevista, e quando foi na quarta-feira de manhã, eu vi que eles tinham visualizado o meu LinkedIn, quarta-feira, no final da tarde, eu fiz a entrevista, e quando foi no mesmo dia, eles disseram que eu poderia começar na segunda-feira. Que maravilha! Olha isso! E olha que curioso, Edu. A vaga, às vezes a gente acaba desistindo, né? A vaga não estava anunciada, eu só mandei. A vaga estava oculta, me esperando. Eu não estava me candidatando a uma vaga. Eu estava mudando a minha forma de conexão, de network, de forma mais ousada. Em vez de eu só mandar a mensagem,
eu mandei mensagem já com o meu currículo anexado. Isso lá no LinkedIn? Lá no LinkedIn. Que Se eu não maravilha. tivesse feito isso, de repente seria mais uma mensagem que eu já estava mandando. Mas eu mandei Nossa. a mensagem com o currículo, eles gostaram do meu currículo, mandaram uma mensagem no LinkedIn me convidando, pelo WhatsApp, perdão, me perguntando se eu queria participar da entrevista. Então foi segunda, terça e na quarta concluída. Foram 3 dias seguidos. Segunda, network, terça eu recebi a resposta, quarta, entrevista, e quando foi na quarta tarde, recebi a resposta que eu já poderia começar na segunda-feira. E estou lá até hoje. Cara, isso é muito bom, porque assim, ó, eu sempre faço essa pergunta para os especialistas, porque você sabe que eu sou meio maluco com o método do PRH, né? Então eu tô sempre buscando melhorar o método, sempre vendo aí para indicar para a galera também, tipo, ó, faz isso aqui, funcionou pro Edu, funcionou pro Cadu, e isso aí é muito bom mesmo, adicionar na estratégia de network que a gente ensina, o E olha currículo. olha o que ela falou na entrevista. O que me chamou a atenção foi o seu currículo, embora de uma página, ela falou isso, mas foi tão objetivo e tão claro que tudo que você colocou é o que eu precisava. E quando eu leio o seu LinkedIn, eu vi que era mais ainda. E por que você não colocou no currículo? Eu falei, sério, se eu colocasse tudo no currículo, de repente você não ia ter curiosidade de olhar meu LinkedIn. Ó o método! Que massa, Edu! Aí ela falou assim, nossa, no seu LinkedIn tá perfeito. Tudo que você colocou lá, bem explicadinho, bem objetivo, é tudo que eu preciso. E olha que interessante, Henrique, na minha mentoria que você fazia comigo do LinkedIn, eu dizia que eu falava com você que eu queria trabalhar na área de cadastro, mas que recente eu já tinha a função de analista. E sabe o que ela precisava? Ela precisava de alguém no cadastro que saberia trabalhar no cadastro, mas que também pudesse analisar. Então, tanto a análise como a área de cadastro foi tudo que ela precisava. Sua história é o seu maior diferencial. Pô, Edu, tô emocionado, de verdade. Que bonito isso, velho. A Que minha bonito. estratégia de eu mandar o currículo anexado junto à mensagem fez toda a diferença. Porque Que a massa. vaga não tinha, não estava sendo anunciada, nada disso. Eu mandei, falei assim, hoje eu tenho que fazer diferente. Eu acordei e falei, hoje a minha estratégia tem que ser ousada. Chega de ficar com medo, algo parecido, tirar todos os impedimentos. E foi de manhã, quando foi à tarde, eu já recebi propostas de outras entrevistas, e já trabalhando, ainda recebi outras entrevistas, propostas de entrevista. Mas aí eu falei, não, já consegui minha vaga ideal, tá tranquilo. Manda lá na comunidade do bem, no grupo de vagas. E outro detalhe, nesse mesmo dia eu tive uma outra entrevista, era 2h30. Quando foi 2 horas, eu recebi uma proposta pelo WhatsApp se eu não poderia participar de uma entrevista na empresa que eu tinha feito antes que não deu certo, mas que os gestores gostaram muito do meu perfil e indicaram para outros gestores dentro da área. Porque, olha assim, isso! na hora, o meu perfil, assim, não ficou totalmente no que eles queriam naquela área. Mas eu achei que eles acharam eu muito capacitado para aquela vaga. E que, de repente, o salário que eles estavam me propondo não seria de acordo com o meu perfil, que teria muito mais experiência, até do que algum deles ali que estavam falando. Porque eu olhei o LinkedIn de cada um, eu analisei o currículo de cada um. Então, eu sabia com que eu estava lidando naquele momento. Mas eu procurei assim, ser super tranquilo, não, eu aceito, porque se você começar, de repente, por baixo, dando 2 passos atrás, mas tendo experiência e poder crescer, é uma empresa que investe no crescimento, vale a pena você dar 2 passos para trás. O importante é você estar lá dentro, depois você cresce, entendeu? E aí, eles me indicaram para outros gestores. Aí eu falei assim, eu tenho uma entrevista agora, meia hora, tem como ser logo em seguida? Tem como ser. Aí marcou para 4 horas. Usou gatilho mental ainda. Fiz a entrevista com os gestores, aí eles não me deram resposta, assim, se eu fui aprovado ou não, até agora estou esperando. Mas depois a mesma empresa, Rick, pela terceira vez, me chamou para uma terceira entrevista. Nossa. A mesma empresa me chamou 3 vezes. Caramba. Os primeiros gestores gostaram tanto que indicaram para esse segundo, e eu não sei se foi o primeiro ou o segundo gestores que me indicaram para o terceiro. Eu fui chamado para entrevista em 3 áreas na mesma empresa, porque eles gostaram muito do meu currículo e do meu LinkedIn. Caramba, Edu. E provavelmente também das entrevistas, né? Porque uma das coisas que
Outro que a gente ponto que eu fala, também usei assim, de estratégia, que eu vou te falar. Eu peguei o meu celular e o suporte e colocava assim, ó, de frente assim. E eu gravava todas as minhas entrevistas. Porque lembrar de cabeça, eu não vou lembrar. Então eu gravava todas as entrevistas com fundo de voz, só com a minha imagem, e depois eu escutava e via onde eu podia melhorar. E aí nossa, sensacional isso. chegou um ponto que essa última entrevista que eu participei foi tão tremendo, a conexão foi tão perfeita, que parecia que eu conhecia as duas pessoas que estavam me entrevistando como grandes amigas de anos atrás, que nós estávamos nos vendo, ficamos rindo, brincando. Foi um E café. quando eu falei assim da idade, ela perguntou: quantos anos você tem? Eu falei assim: eu tenho 48. Ah, lá, 42? Eu, não, 48. Menino, nem parece. Aí ela começou a rir. Eu falei assim: estamos juntos, estamos aí acompanhando a mesma idade. Eu falei assim: estou prontinho aqui, ó. Já posso trabalhar com toda a energia de garotinho de 20 anos, pode me contratar. Aí elas ficaram rindo, foi uma conexão, um cafezinho assim, legal. Que E massa, essa cara. conexão está até o dia de hoje lá. Olha que maravilha, cara. Não, Então, eu tô emocionado mesmo, porque assim, você realmente é um dedicado especialista por completo mesmo, assim, porque você fez tudo. E nessa parte que você falou do gestor, deslembrarem de você, eu fiquei muito emocionado mesmo, porque um dos 3 vezes. pilares da melhor história, um dos pilares, tem 6 pilares, né? Mas um dos pilares é uma história que é fácil, o último pilar, uma história que é fácil de lembrar, que é fácil de dividir. E por que isso é importante? Porque tem muita gente, muito gestor, muito recrutador que não anota na GUP, no site de vagas, enfim. Então a história tem que ser fácil de lembrar, tem que ser fácil de dividir. E eles lembraram de você, porque Três você vezes. soube contar a sua história 3 Três, vezes. três Se você vezes. ficasse fazendo entrevista ou ficasse com seu currículo, seu LinkedIn, cuspindo palavras-chave, só trazendo responsabilidades, sem trazer histórias, sem trazer números, sem trazer uma boa comunicação, você ia ser só mais um. Mas como você não No, foi, no as vagas início, começaram a surgir para você. as minhas entrevistas estavam assim, meio robótica, assim, eu seguindo a orientação do PH, mas não estava assim ainda muito legal. Mas essa questão de eu gravar com o celular as minhas entrevistas, eu mesmo fui me policiando. E aí eu fui seguindo a orientação do PH, tem que contar a história como se fosse um cafezinho da tarde, um momento descontraído. Você não vai deixar de ser profissional, mas você vai ser natural. Vai ser você o dia a dia, como você Total. é. E aí, quando eu comecei a fazer isso, ficou tudo gravado da minha mente, as coisas que eu precisava falar. E aí eu fui notando, por isso que a aula de conhecimento, de aula de autoconhecimento me ajudou. Eu fui notando o tipo de perfil de cada um. Se era colérico, se era fleumático, se era sanguíneo, se era melancólico. E aí, de acordo com o perfil de cada um, eu ia de encontro. Quem dava espaço Caraca, velho. Não acredito. quem dava espaço para eu ser mais descontraído, e foi, olha, o perfil das duas pessoas que me entrevistaram eram sanguíneos. Então, eu olhei que eu podia se rir bastante, brincar bastante, tudo profissionalmente. E foi o que deu certo. Sabe, Caramba. eles fizeram entrevista com 10 pessoas, mas das 10 pessoas, a minha coordenadora falou pessoalmente comigo lá, trabalhando. Eu falei assim, poxa, essa entrevista foi muito bacana, eu comentando com ela, criou uma conexão. Ela, das 10 pessoas que eu entrevistei, eu só me identifiquei com você, e você foi bem natural, e você falou tudo que eu precisava. E eu falei assim, eu não só falei, como posso até comprovar com os meus resultados e conhecimentos que eu tenho, e estou aqui para te ajudar, e vou te ajudar até o final. E olha, sabe o que aconteceu ontem? Eu terminei o meu trabalho e ela me liberou meia hora mais cedo. Eu falei, não pode ir. Você já entregou tudo, já fez tudo. Você pode descansar. Pode sair mais cedo. Já Eu é uma só tenho, aliada. eu só tenho menos de um mês. Eu já recebi uma folga de 30 minutos para eu Olha descansar. aí. Sabe por quê, Rick? Porque quando você trabalha naquilo que você gosta, você nem vê o tempo passar. Mas as pessoas estão te observando a sua dedicação. E eu estou me dedicando o máximo que eu posso. E olha, vou te contar, a minha vontade é distante da minha casa. A minha vontade era de trabalhar na Barra da Tijuca, porque aonde eu trabalhava era na Barra da Tijuca. E eu faço tratamento ortodôntico, estou fazendo tratamento dentário.
E é um transtorno você sair de um tratamento e passar para um outro, porque você tem gasto, tem exames. Eu arranquei pré-molares, então está todo um processo de estrutura aqui dentária, e eu trabalho perto da onde é a clínica que eu me trato. O lugar é melhor, as condições é melhores, ainda tem um ônibus da empresa para me levar. Oh, que maravilha! Se eu não colocasse todas as estratégias do PH e entrasse na ansiedade, eu ia aderir qualquer emprego, pelo fato de eu estar precisando. Mas se você confiar que realmente você pode conseguir a sua vaga ideal, você vai conseguir. E o que fez a diferença foi eu assistir, no momento de muita tensão na minha mente, as entrevistas dos candidatos especialistas, porque todos que já se tornaram candidatos especialistas passaram por circunstâncias difíceis, mas venceram todas com a orientação do PRH. Então, o PRH, para mim, não é só um programa de você fazer um bom currículo ou de você fazer um bom LinkedIn. É uma família. É tipo assim, pai, a mãe, sabe? As pessoas, depois que eu consegui um emprego, eu sentia assim, um conforto como se fosse minha mãe falando, meu pai falando, meus irmãos falando, meus amigos falando, porque assim, o povo não está aqui para ser melhor do que ninguém, ou porque um tem cargo de gestor, o outro tem um cargo de auxiliar de serviços gerais, não. Independente do tipo de vaga ideal para a pessoa, porque cada um tem o seu critério, tem as suas limitações, tem aquilo que gosta de fazer, mas no PRH, na comunidade do bem, a gente é tudo uma família que vê a necessidade de cada um trazer seu pão de cada dia e poder pagar as suas contas. E aí cada um se ajuda. Então, foi o que foi sensacional. É um divisor de águas, né, na carreira. Divisor de águas e, assim, que Deus possa abençoar muito, muito mesmo, toda a sua equipe, você, sua família, o nenenzinho que está vindo, outros que virão. Mas, porque tem tudo para dar certo. E se a pessoa que ainda não entrou e acha que pode fazer sozinho, eu tentei fazer sozinho 2 meses. E eu estava só entrando por caminhos espinhosos. Depois que eu entrei, eu vi que eu tive uma direção. Tive dificuldade, porque, olha, gente, ser bloqueado 2 vezes me atrasou muito. Eu perdi aí de 2 a 3 semanas, porque te dá aquele baixo astral, você acha que nada mais vai dar certo, mas quando você tem alguém para poder te ajudar, como o Rick e todo mundo, fez toda a diferença e eu consegui. Então, seja estratégico, faça diferente cada dia. Se o dia de ontem não foi bom, hoje pode ser melhor. Não fique surpreso, né? Abra o seu olhar, né? Abra a sua visão estratégica, porque a visão estratégica do Rick existe para te dar um direcionamento, não quer dizer que é só aquilo que ele está te passando. Você vai ver aquilo que se encaixa naquilo que é do seu momento, é a vaga que você está procurando. Então, de acordo com o que você está procurando, a sua vaga, abra o seu olhar para os horizontes, faça coisas diferentes que possa, de repente, agilizar o teu processo. E o que eu vi que podia fazer diferente é não só mandar mensagem, mas anexar o meu currículo. Porque se o meu currículo estava bonito, estava bacana e aceito por outras entrevistas, eu pensei, poxa, eu estou perdendo tempo, eu vou colocar meu currículo nas mensagens. E a primeira vez que eu fiz foi só uma, deu certo. E eu já estou Olha aí, em 50 que maravilha. Edu, de verdade, se as pessoas quiserem falar com você, tirar dúvidas, conectar no LinkedIn, elas podem se conectar com você no LinkedIn? Pode e deve, né? Porque se você está perdido, Felipe, estou aqui para te ajudar. É o Eduardo Nazarete, não é isso? Isso. Enfim, Nazarete, pronto. Aí eu vou pedir para a editora botar aqui só para poder facilitar. Edu, muito, 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 muito obrigado. De verdade. Pela sua trajetória, pela sua história. Obrigado por tantos insights. De verdade, eu acho que quem assistir essa entrevista aqui vai ter muito direcionamento de coisas que talvez ela não estava fazendo, que vai poder fazer para poder mudar a estratégia dela. Por isso que eu gosto de fazer essas entrevistas especiais. Tem gente que acha, é só para vender. Não, não é só para vender. Óbvio que também, né, ajuda para vender, mas é para melhorar o método do PRH. É para fazer com que mais pessoas que já estão dentro da comunidade do bem consigam um emprego mais rápido. Então, é extremamente importante que as pessoas assistam, como você fez, para poder mudar o jogo. Às vezes fala assim, poxa,
tem isso no PH, eu não fiz, caramba, essa pessoa fez isso, eu posso fazer isso também. É o mesmo método, o mesmo currículo, mesmo Eu não consegui assistir todo o PH ainda, porque são praticamente 200 módulos para assistir. Eu acho que assisti próximo do mais de 100, mas porque assim, chegou uma hora que quando as coisas começaram a dar certo, as entrevistas foram surgindo uma após a outra. E teve uma que eu participei e eu não pude continuar porque eu vi que o que a pessoa queria não estava no meu perfil. E aí eu procurei ser sincero, poxa, adorei a entrevista, super bacana, mas o que você está me pedindo eu não vou conseguir te entregar, então, para que eu não chegue lá e diga que eu sou bambambam, faço tudo, e depois seja desleal na entrevista com você aqui, e digo uma coisa e lá faço outra, então eu acho melhor a gente terminar nosso café aqui, mas foi super legal. E ela, sabe o que ela falou? Ninguém nunca fez o que você fez. As pessoas falam que faz, acontece, chega aqui, me dá dor de cabeça, eu tenho que fazer mais entrevista. Isso aí que ela falou? Qualquer coisa que eu souber que se encaixa no seu perfil, já anotei o seu nome aqui, só pela sua sinceridade, por você não ter sido desleal na entrevista. Isso. Fez o quê? O que a gente ensina no módulo de RH, transformou o RH no seu advogado do processo seletivo. Sim. Você é um especialista completo, é um dedicado mesmo. Eu posso me aposentar, Edu. Vou passar o PRH para você, pô. Você sabe que tudo. Isso, não, tem muito que aprender ainda. Você sabe tudo, pô. E uma coisa que a gente fala, né? Tem um dedicado júnior, que é quem teve um currículo aprovado. Dedicado pleno é quem teve um LinkedIn validado. Dedicado sênior, quem foi aprovado na entrevista. Dedicado especialista, quem foi aprovado em todas as etapas do processo e recebeu uma proposta. E na nossa entrevista aqui como um dedicado especialista, você mostrou que realmente tudo, currículo, LinkedIn, entrevista, passo a passo, você fez e conseguiu... Eu venci a Gump, hein, porque essa empresa que me chamou 3 vezes, a primeira que eu me inscrevi foi na Gump. Eu venci. Foi na Gump? Foi na Gump. É realmente o dedicado completo. Eu venci e ainda fui chamado 3 vezes pela mesma empresa para entrevista. Caramba, cara, muito bom. Obrigado, viu, Edu? Vou mandar todo mundo assistir essa entrevista aqui, porque realmente quem assistir isso aqui vai poder aprender muito com você. Gente, muito poderia falar muita coisa, mas o tempo não nos permite. Mas se você quer saber, entra no PRH. Valeu, Edu. Obrigado, viu? Um abraço, cara. Tchau, tchau. Tchau, Rick. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.